Este é um dos mistérios mais persistentes e, francamente, mais estranhos que cercam a história de Fátima. É uma história que provavelmente você já tenha visto em algum canto da internet, com fotos comparativas e talvez setas vermelhas apontando para detalhes supostamente chocantes. A história de que a irmã Lúcia, a última vidente de Fátima, teria sido substituída por uma sósia. É uma teoria da conspiração com todos os ingredientes de um filme de suspense. O Vaticano, segredos, uma identidade trocada e uma verdade que teria sido escondida do mundo por décadas. A pergunta é: essa teoria se sustenta quando acendemos a luz e olhamos de perto? Ou ela é apenas um castelo de cartas que desmorona ao primeiro sopro da lógica e da ciência? Toda boa teoria da conspiração começa com uma evidência que parece irrefutável. E no caso da falsa irmã Lúcia, a estrela do show são as fotografias. Os defensores dessa ideia nos mostram uma foto da Lúcia jovem, uma menina de rosto magro, queixo afilado e um sorriso um tanto irregular. Ao lado, colocam uma foto da irmã Lúcia, já idosa, com o rosto mais cheio, um sorriso alinhado e feições que, à primeira vista, parecem diferentes. A conclusão é bombástica. Impossível ser a mesma pessoa. Vejam os dentes, o queixo, os lábios. É outra mulher. Mas não param por aí. Apontam também para a caligrafia, mostrando assinaturas de épocas diferentes que parecem distintas. Falam da personalidade. A jovem pastora era tímida e reservada, enquanto a freira, idosa, parecia mais confiante e sociável. Realmente, é um quebra-cabeças intrigante. E se olhamos de forma superficial, a semente da dúvida é plantada. Porém, aqui vamos ser mais do que superficiais. Vamos analisar as provas com uma lupa. E vamos começar pelo principal, o rosto. A primeira e mais óbvia pergunta que precisamos fazer é a seguinte: será que nós, seres humanos, mantemos o mesmo rosto a vida inteira? A resposta é não. E essa mudança não é uma conspiração, é biologia. Pensem na Lúcia jovem, uma menina de 10, 15 anos, crescendo na zona rural de Portugal no início do século XX. Uma vida dura, de trabalho ao ar livre. Décadas depois, temos uma freira carmelita de 60, 80, 90 anos. Uma vida de clausura, com uma dieta diferente, um ritmo de vida diferente. Com a idade, a distribuição de gordura no nosso corpo e no nosso rosto muda. A pele perde colágeno e a elasticidade, o que altera os contornos. Músculos faciais se fortalecem ou atrofiam. Isso por si só explica muitas das diferenças. Mas existe um fator, um verdadeiro divisor de águas, que os teóricos da conspiração convenientemente ignoram: os dentes. A estrutura da nossa arcada dentária é, literalmente, o andaime da metade inferior do nosso rosto. Ela sustenta nossos lábios e bochechas e define a projeção do nosso queixo. A Lúcia jovem tinha uma dentição, digamos, natural da época e da sua condição. Dentes apinhados, irregulares. Agora, o que aconteceu com a grande maioria das pessoas daquela geração ao envelhecer?
Elas perderam os dentes. E o que veio no lugar? A maravilhosa invenção da prótese dentária, a popular dentadura. A chegada de uma prótese dentária no rosto de uma pessoa é uma reforma arquitetônica. Ela preenche bochechas que antes eram murchas. Ela projeta os lábios para frente de uma maneira nova. Ela cria um sorriso perfeitamente alinhado, que era impossível antes. Ela pode até alterar sutilmente a linha da mandíbula. A grande prova da mudança no sorriso e no queixo da irmã Lúcia não é a evidência de uma sósia, é a evidência de uma melhora odontológica. É um milagre da odontologia, não uma troca de pessoas orquestrada pelo Serviço Secreto do Vaticano. Pense nos seus avós. Compare uma foto deles mais jovens, talvez com problemas dentários, e uma foto deles hoje, talvez sorrindo com suas próteses. A diferença pode ser gritante. Eles foram substituídos? Claro que não. Apenas tiveram acesso a um tratamento que mudou a sua aparência e a sua qualidade de vida. Com a irmã Lúcia, a lógica é exatamente a mesma. Ok, mas não é só o sorriso. São os olhos, o nariz, as proporções. Ok, vamos falar sobre isso. E para isso, precisamos de uma pequena aula de fotografia e de psicologia. Comparar uma foto de 1920 com uma de 1980 é como comparar uma pintura a carvão com uma fotografia 4K. As câmeras antigas usavam lentes, filmes e técnicas de iluminação completamente diferentes das de hoje. Uma lente grande angular, por exemplo, muito usada em retratos antigos, pode distorcer as feições, alongando um nariz ou alargando um rosto. Uma teleobjetiva moderna achata a imagem, mudando toda a percepção de profundidade. A iluminação é outro fator crucial. Uma luz dura, vinda de cima, cria sombras profundas, que podem afinar um rosto ou dar a impressão de olhos mais fundos. Uma luz de flash, suave e frontal, preenche todas as sombras, fazendo o mesmo rosto parecer mais largo e plano. Os conspiracionistas praticam uma desonestidade intelectual. Eles pegam uma foto granulada, muitas vezes de má qualidade, tirada com uma câmera antiga, e a comparam com uma foto colorida e nítida, tirada décadas depois, sob condições de luz e com equipamentos totalmente diferentes. É claro que haverá diferenças. Some a isso o ângulo da cabeça. Uma leve inclinação para baixo pode fazer um queixo parecer mais curto, uma inclinação para cima, mais longo. Uma expressão séria usa uma musculatura completamente diferente de um sorriso largo e genuíno. E aqui entra a psicologia. Nosso cérebro é uma máquina de encontrar padrões. É um mecanismo de sobrevivência. Mas às vezes ele vê padrões onde não existem. O cientista e divulgador Carl Sagan chamava isso de pareidolia. É por isso que vemos rostos nas nuvens ou a imagem de um santo em uma torrada. Quando alguém nos diz procure as diferenças, nosso cérebro entra no modo caça ao tesouro e vai encontrá-las, mesmo que sejam apenas fruto da idade, da iluminação e do ângulo. A próxima prova do crime é a caligrafia. Vejam, dizem eles, a assinatura não é a mesma. E de novo, a acusação desmorona sob o peso do mais puro senso comum. Primeiro as ferramentas. Lúcia aprendeu a escrever com bico de pena e caneta tinteiro. Esses instrumentos exigem um controle de pressão e um ângulo muito específicos. Décadas depois, ela, como todo o resto do mundo,
passou a usar canetas esferográficas. Uma esferográfica desliza no papel. A mudança da ferramenta, por si só, já muda a caligrafia de qualquer pessoa. O especialista em documentos, Joe Nickel, em seus estudos, mostra como a evolução dos materiais de escrita impactou a forma como as pessoas escreviam ao longo do século XX. E segundo e mais importante, o tempo. A mão de uma pessoa de 90 anos não tem a mesma firmeza de uma de 20. A coordenação motora se altera. A visão diminui. Condições como artrite ou um simples tremor podem transformar a caligrafia de alguém. A assinatura de uma pessoa não é um carimbo estático, é um registro biográfico. Ela evolui, se cansa e envelhece junto com seu dono. Dizer que a mudança da caligrafia ao longo de 80 anos é a prova de uma fraude é como dizer que uma árvore não é a mesma porque, quando era jovem, era apenas uma mudinha frágil. A mudança não é prova de falsidade, é a assinatura da própria vida. E finalmente chegamos ao argumento mais subjetivo, a personalidade e a memória. Dizem que a Lúcia jovem era tímida e a idosa mais extrovertida, que ela às vezes se confundia com pequenos detalhes das aparições. Pensemos um pouco. Eles comparam uma menina de 10 anos, analfabeta, do campo, que acabou de passar pela experiência mais extraordinária e assustadora da sua vida, sendo interrogada por autoridades eclesiásticas e civis, com uma mulher de 80 anos, que se tornou uma das figuras mais importantes da igreja do século XX. Uma mulher que conversava com cardeais e era amiga pessoal do Papa São João Paulo II. Seria espantoso se a personalidade dela não tivesse mudado. O que eles escrevem não é uma troca de identidade, é amadurecimento. É o que acontece com todos nós. Ganhamos confiança, aprendemos a nos comunicar, evoluímos. A irmã Lúcia não foi substituída, ela simplesmente cresceu. E a memória? A alegação de que ela esquecia ou alterava detalhes é, ironicamente, um forte sinal de identidade. A grande psicóloga e pesquisadora da memória, Elizabeth Loftus, provou exaustivamente que a memória humana não é um vídeo que a gente rebobina e assiste de novo. Mas a memória é reconstrutiva. Cada vez que nos lembramos de algo, nós estamos, de certa forma, reconstruindo aquela memória. E ao longo de 70, 80 anos, é absolutamente normal e esperado que pequenos detalhes se alterem. Um impostor, um ator treinado, teria o roteiro totalmente decorado. Ele repetiria a história palavra por palavra, vírgula por vírgula. Uma pessoa real, ao acessar uma memória tão antiga, vai manter o núcleo da história intacto, mas pode variar em detalhes periféricos. As inconsistências que os conspiracionistas apontam não são falhas no disfarce. São as impressões digitais de uma memória humana real, genuína. Bom, até agora desmontamos as provas. Olhemos então o quadro geral. Pensemos na logística dessa conspiração. Para que a troca fosse real, quem precisaria estar envolvido? Não apenas o Papa, mas um grupo de cardeais. E mais, a família da irmã Lúcia, seus irmãos, irmãs, sobrinhos, que a visitaram durante toda a sua vida. A irmã de Lúcia chega para uma visita anual e encontra uma estranha. Com certeza ela diria: "Olha, essa aqui não é minha irmã." E alguém do Vaticano responderia: "Shh, silêncio. Finja que é ela e você ganha 1 ano de bacalhau grátis." É um insulto à inteligência e ao amor de uma família. Um irmão conhece os trejeitos, as vozes, a piada interna. Um sósia não duraria um café da tarde com a família. E o mais impossível de tudo, o convento.
A irmã Lúcia viveu por 57 anos no Carmelo de Coimbra, cercada por outras freiras, mulheres que viviam com ela 24 horas por dia. Elas rezavam juntas, comiam juntas, trabalhavam juntas. Conheciam cada mania, cada suspiro, cada dor da irmã Lúcia. A teoria exige que a gente acredite que um dia a Madre Superiora reuniu todas as freiras e disse: Irmãs, a Lúcia original sumiu, mas trouxemos essa aqui, que é bem parecida. A partir de hoje, o nome dela é Lúcia também. Ajam naturalmente. Nenhuma palavra sobre isso para ninguém, ok? Isso não é um plano secreto. Isso é um roteiro de comédia pastelão. E exigiria que dezenas, talvez centenas de pessoas, da família aos médicos, das freiras aos funcionários do Vaticano, mantivessem um segredo absoluto por mais de 50 anos. Sem um único vazamento. Sem uma única confissão em leito de morte. A história nos mostra que segredos guardados por 3 pessoas já são um risco. Um segredo guardado por centenas é simplesmente impossível. No fim das contas, nós ficamos com dois cenários. É o que os filósofos chamam de navalha de Occam. A explicação mais simples, que exige o menor número de suposições, tende a ser a explicação correta. Cenário 1. Uma menina portuguesa viveu uma vida extraordinária. Como todo ser humano, ela envelheceu. Seu rosto mudou com o tempo, a idade e um tratamento dentário. Sua caligrafia e sua personalidade amadureceram com ela. Sua memória, como a de todos nós, era humana e falível. E todos que a amaram e conviveram com ela a reconheceram até o último dia de sua vida. E cenário 2. Uma das organizações mais complexas do mundo orquestrou uma conspiração. Sequestrou ou eliminou a vidente original, encontrou uma sósia perfeita, treinou-a para enganar a todos por meio século e garantiu o silêncio absoluto de centenas de pessoas, incluindo freiras e familiares diretos, sem deixar um único rastro. Qual desses 2 cenários exige mais fé cega para se acreditar? A teoria da falsa Lúcia não é sobre Lúcia, é sobre nós. É sobre a nossa desconfiança nas instituições, nosso desejo por segredos e nossa dificuldade, muitas vezes, de aceitar a simples e profunda verdade da vida. A verdade é que a irmã Lúcia não foi trocada, não foi substituída. Ela simplesmente viveu. Uma vida longa, uma vida de fé, uma vida que deixou sua marca na história. E essa verdade, embora menos cinematográfica, é infinitamente mais poderosa e inspiradora do que qualquer teoria da conspiração.